Flamengo venceu o Fluminense com gol de pênalti de Pedro no finalzinho e se manteve na liderança do Carioca. A reportagem é do Flávio. Que rodada terrível. Vai. O rubro-negro curte a liderança e ainda provoca o tricolor lanterna do campeonato. Em campo, a situação se repetia. O Fluminense errava a saída de bola e o Flamengo não aproveitava a chance, como essa do Pedro que o Fábio salvou. Mas o goleiro também se complicava e dessa vez foi o Lohan que desperdiçou. O time do Diniz insistia no que não funcionava e o Gerson entrou no rodízio dos gols perdidos. Até que o Flamengo criou a primeira oportunidade sem erro na saída do Fluminense, mas o Lohan parou no Fábio. O domínio rubro-negro aumentou no segundo tempo e o Bruno Henrique quase fez um golaço. Enquanto o Fluminense não teve uma única chance em toda a partida. E não vou ter problema e medo de ser demitido. Eu tenho muita coerência no meu trabalho, naquilo que eu faço. Procuro fazer o melhor. Que pese que o momento hoje é um momento ruim do Fluminense. Mas estou tentando de tudo, nos limites das minhas possibilidades, para ajudar o time a melhorar e conseguir as vitórias. O Flamengo já não ameaçava tanto quando o árbitro marcou o pênalti do Calegari no Bruno Henrique. Pedro cobrou e fez o 22º dele na temporada. Foi o terceiro jogo seguido em que o time marcou depois dos 40 minutos. Que a gente trabalha, claro, para resolver a partida antes. Mas é aquele negócio, a gente não deixa de acreditar em nenhum momento e a gente está buscando a vitória a todo momento também. E tem sido assim, a gente está sendo feliz em fazer mais gols do que tomar. O resultado mantém os times nos extremos da tabela. O Fluminense, último colocado, completa 5 partidas sem vitória. Já o Flamengo completa 9 jogos de invencibilidade e segue na liderança do Campeonato Brasileiro. Foi gratificante para quem olha o desempenho da equipe, chegar no final e dizer assim, poxa, fez por merecer, independentemente do momento de ter feito o gol, fez por merecer. Na 11ª rodada, os rubro-negros recebem aplausos e gritos de seremos campeões da arquibancada. Acabou, o malvadão voltou, o malvadão voltou. Sigo na humildade. Sigo na humildade. O DJ Careca não tá humilde, Eu estou extremamente humilde. Foi apenas mais uma batalha vencida no meio dessa guerra que será durante a Copa América. E mais uma vitória no meio dessa guerra, que é a Copa América pro Flamengo. Já trouxemos esse recorte muitas vezes aqui dos desfalques do Flamengo. Eu quero que você fale dos destaques do Flamengo nessa partida, Vene Casagrande. Eu acho que o grande destaque do Flamengo nessa partida, e como tem sido aí nos últimos jogos, foi o espírito vencedor, o espírito resiliente da equipe do Flamengo. Ou seja, o conjunto. Eu acho que o Flamengo mereceu vencer a partida. Muita gente, muitos tricolores dizem foi uma vitória em cima de um pênalti duvidoso ou um pênalti que não existiu. A gente pode até debater se o pênalti foi ou não. Fato é o seguinte, o Flamengo foi amplamente melhor que o Fluminense durante todo o jogo, durante os 90 minutos. Estamos falando de um Fluminense que foi finalizar a gol aos 21 minutos do segundo tempo apenas. E não foi numa finalização ao gol. Muito pelo contrário, nos 3 últimos jogos contra o Flamengo, o Fluminense não finalizou ao gol do Rossi. Só para vocês terem noção como o Fluminense jogou mal. Mas o Fluminense jogou mal porque o Flamengo utilizou de uma boa estratégia essa que todos os adversários vêm utilizando diante do Fluminense. Marcação sobre pressão. Só no primeiro tempo o Flamengo teve pelo menos 3 chances de abrir o placar e não aproveitou as oportunidades. Tudo bem, as chances não foram criadas através de jogadas trabalhadas do Flamengo, foram criadas através de erros do adversário, no caso do Fluminense. Mas isso aconteceu porque o Flamengo teve uma estratégia extremamente inteligente de pressionar o adversário e o adversário novamente mostrou aqueles erros que vem mostrando nos últimos jogos. Não é à toa que atualmente está na lanterna da competição. Dito isso, o Flamengo foi muito melhor, mereceu a vitória. Óbvio que poderia ter feito um placar mais elástico, não aproveitou as oportunidades, mas eu quero destacar a boa partida novamente do Gerson, boa partida novamente do Léo Ortiz, e eu quero falar de um jogador que já foi muito criticado
pela torcida rubro-negra e atualmente merece elogios. É o lateral direito Wesley. Fez uma grande partida diante do Fluminense. Nos outros jogos já havia atuado bem e tem dado conta do recado na ausência do Varela. Então o conjunto do Flamengo foi um conjunto muito bom. Parabéns ao técnico Tite, que soube explorar os erros do adversário, erros que todo mundo já sabe, só o Fernando Diniz parece que não enxerga esses erros. E aí o Flamengo conseguiu uma vitória extremamente importante num clássico e se mantendo na liderança. E repito, eu acho que a grande ideia do Flamengo durante a Copa América é não se afastar dos líderes. Só que está conseguindo fazer aquilo que pouca gente imaginava. Jogar bem, mesmo com muitos desfalques, e continuar na liderança. E do lado de lá, ô Lucas Pedrosa, ou do lado de cá, não sei quem está assistindo é tricolor, ou é Flamengo, ou é que nem a gente, estava só assistindo ao clássico, tem um Fernando Diniz que a gente pode falar que tá balançado ou não. Porque assim, ontem ficou muito nítido, o Arthur Jorge no jogo contra o Flu faz uma saída de bola muito incomum. É uma pressão de saída de bola sem bola, né? Do Botafogo muito incomum pro que ele pede. A gente viu o Tiquinho, o Júnior Santos, o Tietchan e o Marlon por aqui, bem na entrada da grande área, pra pegar isso aqui, pra fazer isso que o Flamengo fez. O Tite fez a mesma coisa. Não só o Tite, como todos os adversários do Fluminense. Tá muito previsível, principalmente esse momento da saída de bola do Fluminense. E aí, como é que faz? Tem que mudar? O que vai acontecer? O Fluminense, com o elenco que tem, tá no lugar errado. Não é pra estar na lanterna do Brasileiro, Pedrosa. Qual é o problema? Boa tarde, Fernanda. Boa tarde, Vene. Galera de casa novamente. Olha, primeiro a gente tem que deixar claro que o Flamengo foi amplo merecedor desse resultado, mesmo se você discorda ou concorda com a marcação do pênalti. Para você ter uma noção, existe uma métrica dentro do futebol hoje em dia que se chama expectativa de gols. O Flamengo teve uma expectativa acima dos 2 gols. Foram 4 chances criadas, 14 finalizações. O Fluminense não criou nenhuma grande chance. E isso é justamente o que vem, na minha opinião, sendo a cara do Fluminense nessa temporada 2024. É claro que eu sempre friso aqui a falta de um Ares, a falta de um André, a falta da reposição do Nino. O Marcelo também faz muita falta porque a qualidade com a bola no pé ele tem imensa. E nessa saída de bola ele consegue achar soluções que pouquíssimos jogadores conseguem achar. Mas é um Fluminense muito engessado, é um Fluminense que já está manjado sim. Qualquer time de alto calibre do futebol brasileiro sabe exatamente como o Fluminense sabe jogar. E eu já falei isso aqui. Uma coisa cristalina que mostra o quanto esse jogo está manjado é que o Fluminense é o lanterna do Campeonato Brasileiro e na Libertadores ele não perdeu nenhum jogo. Porque os times do futebol sul-americano ainda não conseguem marcar o Fluminense como devem. Aqui no futebol brasileiro, todo mundo já aprendeu, ou a maioria já aprendeu. Então é o Fluminense que usa Cano e John Kennedy lá na frente, pouquíssima movimentação, engessado. Se você for parar para perceber, o Fluminense é vulnerável. O Fluminense era vulnerável desde o ano passado. Sabe qual é a diferença? O Fluminense era muito mais efetivo ofensivamente do que está sendo atualmente. Então era o Fluminense mais agressivo, que mesmo que tomasse gol, conseguia criar chances para vencer o jogo. Quantas vezes a gente viu o Fluminense, às vezes sair por 1, por 2 atrás do placar e buscar um empate, buscar uma virada, porque tinha agressividade. O estilo de jogo do Fernando Diniz está manjado. A verdade é essa. Eu sei que ele pode não gostar de ouvir isso. Eu sei que é o trabalho da vida dele. Mas se ele não entender que ele precisa mudar e fazer um time mais vertical, fazer um time com mais repertório, infelizmente, o trabalho dele está fadado ao fracasso nessa temporada. E isso, obviamente, não é só uma responsabilidade dele. Mas se a sua pergunta é, Fernando Diniz está balançando? Ele está balançando e muito, Fernando. Porque já há várias correntes dentro do Fluminense querendo a demissão do técnico. Porque tem um momento que é o retoque. Ele perdeu o Nino, perdeu o André. O Diniz tem que fazer um retoque dessas peças. Mas eu acho que a conversa agora já chegou no momento de se reinventar, né, Vene? Não é mais só um problema das peças ausentes. Claro que vai sempre ser, né? Você tá falando de Nino, de André, mas eu tô falando de reinventar. E tem algumas escolhas aí do Fernando Diniz, justamente contra o Flamengo, que a gente precisa questionar. Não faz o menor sentido ele manter o Gabriel Pires durante tanto tempo em campo. Gabriel Pires errou muita saída de bola, jogou muito mal. E ele manteve o Gabriel Pires durante muito tempo. E outra, por que ele colocou o Calegari? Não faz sentido também. O Calegari, mesmo o Bruno Henrique jogando muito mal, o Bruno Henrique fez uma das piores partidas com a camisa do Flamengo, jogando muito mal. E mesmo assim, o Bruno Henrique conseguiu levar a melhor em cima do Calegari, algumas vezes, inclusive no lance do pênalti, que na minha opinião foi pênalti. Já dando aqui minha opinião, achou que foi pênalti? Eu achei que foi pênalti. Acho que o Calegari ele fez falta em Bruno Henrique. E mesmo assim, o Bruno Henrique conseguiu levar a melhor em cima desse jogador. Tem ainda essas escolhas que a gente não consegue entender porque o Diniz faz. Agora, tem que ressaltar também o trabalho do Tite. O Tite fez substituições durante
durante o jogo que conseguiram ajudar ainda mais o desempenho da equipe. Colocando o Alan, por exemplo, o Alan novamente entrando muito bem durante o jogo. Então, acho que o Fernando Diniz, concorda com o Pedrosa, se ele não mudar, se ele não entender que de fato ele precisa fazer alterações no estilo de jogo dele, está fadado ao fracasso e é perigoso. Porque eu acho que dos times que estão lá na zona de rebaixamento ou que estão brigando para sair do Z4, para fugir do Z4, o Fluminense é o único que não entendeu o momento que ele está vivendo. E parece que o Fluminense está tudo bem, obrigado. Você assiste a entrevista coletiva do Fernando Diniz, ele bota a vitória do Flamengo em cima de um erro de arbitragem na visão dele, sendo que é um pênalti totalmente discutível. Na verdade, ele precisa entender que o Flamengo foi muito melhor que o time dele. Muito melhor. E por que foi muito melhor? É isso que ele precisa trabalhar internamente junto com a comissão técnica. E em relação ao Flamengo, que o Flamengo siga jogando bem dessa maneira. Tem mais um jogo importante na quarta-feira diante do Juventude. Aliás, o Fábio Vene, salvou mais uma vez. Eu queria perguntar pro Venê. O Flamengo não tá jogando mais bola sem os convocados? Do que com os convocados? Não responde agora. Nossa, é uma boa pergunta, Não Pedrosa. responde. Eu não esperava. Responde rapidamente, Venê. Você acha que tá jogando melhor sem os convocados, o Flamengo? Melhor não, mas continua jogando bem, algo que surpreende. Mas o grande problema de não ter esses jogadores à disposição é que o Flamengo fica sem peça de reposição no banco de reservas. Exemplo, Bruno Henrique ontem estava jogando muito mal. Se tivesse alguém à disposição, eu acho que ele teria colocado alguém na vaga do Bruno Henrique. Te respondi, Pedro? Respondeu. Falar em Bruno Henrique rápido também. Foi pênalti no Bruno Henrique ou não foi? No mundo ideal que eu entendo de futebol, eu acho que não foi nada. Nem falta do Bruno Henrique e nem pênalti. Só que a regra, no momento ali, ela diz que o Calegari, e eu acho que isso aconteceu, ele atrapalha o Bruno Henrique. E a gente tem que levar em consideração que o Bruno Henrique estava plenamente no domínio da bola. Ele poderia ter feito gol. Eu acho que o Calegari não teve intenção nenhuma de derrubar o Bruno Henrique. Mas ele acabou derrubando. Repito, pra mim não foi falta do Bruno Henrique, disputa por espaço, e pra mim eu não daria o pênalti também. Eu acho que é uma disputa qualquer de jogo. Mas eu entendo completamente quem acha que foi pênalti. Eu acho que também é bom falar, esse escândalo que estão tratando é um absurdo, tá? Não tem nada de escândalo, é um lance completamente normal, que é normal você achar que foi pênalti e é normal você achar que não foi. Decisão normal. Agora, tem que saber se esse critério vai ser mantido no Campeonato Brasileiro. Eu não queria falar sobre isso. O Botafogo perdeu pro Criciúma fora de casa. Olha o Tigre! Fica brincando com o Tigre aí, ó. Da última vez veio um tigre aqui, eu lembrei disso agora. E eu de Pantera pra você, Benelu. Roda o VT. Olha, eu vou dizer uma coisa. Jogou mal meu fogão, hein? Não jogou bem. Mas sabe o que eu tô sentindo? Tô sentindo o Botafogo cansado fisicamente. Pode ser. E aí, eu tava lembrando, tava pensando nisso em casa, né? Que eu fico tentando... eu mesma fico me consolando, entendeu? Tava lembrando que o Botafogo... Gente, não precisa dar zoom, não, que eu não tô nesse nível também, não. Vocês se acalmem, tá? Tô na briga aí. Não tô na briga, gente? G4. Eu tô na briga. Se acalma. O Botafogo começa o ano com uma pré-Libertadores. E a gente começa a perceber... nesse calendário tão louco, que os times que começam na pré-Libertadores, chega esse momento, eles começam a mostrar um cansaço físico. Perfeito. Porque você começa a ter exigências esportivas de competição no início da temporada, Pedrosa. O Botafogo tem que passar, porque é eliminação. São 2 jogos, se tu perder, tu tá fora. Então, assim, eu tô sentindo um Botafogo cansado. E a gente tá sentindo um Arthur Jorge identificando isso e rodando o time. Um time já diferente aqui contra o Criciúma, né? O Botafogo passou por exigências não só físicas, mas também psicológicas muito grandes desde o início da temporada, Fernanda. Mata-mata de pré-Libertadores, você tem a fase de grupos que o Botafogo consegue uma virada enorme, quando muitos, inclusive eu, já não acreditavam mais que o Botafogo ia conseguir se classificar na fase de grupos e conseguiu. Jogos difíceis, fora de casa, aí entra no Campeonato Brasileiro com uma belíssima sequência, o Botafogo se mantém nessa disputa por título, como ainda está, não é porque perdeu uma que deixou de ser um candidato, na minha opinião, mas nos 2 últimos jogos me preocupou o desempenho do Botafogo. Muito mais do que o resultado, do que você perder pro Criciúma ou ter algum tipo de revés, conseguir um empate dentro de casa no último minuto. Eu acho que o desempenho do Botafogo caiu de rendimento. O próprio Cuiabano ontem, que vinha fazendo várias partidas boas com a camisa do Botafogo, não foi tão bem no quesito marcação. Ele já não tinha ido tão bem contra o Atlético Paranaense, né? Enfim, ele foi muito bem contra o Grêmio. Exato. E, cara, eu acho que tem que ser deixado claro também uma coisa, Fernanda, que é muito difícil jogar nesse estádio do Criciúma.
É um cadeirãozinho o Heriberto Rilse. O Criciúma tá longe de ser um time de bobeira dentro do campeonato. Tem vários jogadores que estão acostumados a jogar a Série A, como o próprio Arthur Kaique aí, que fez o seu gol aí, dando a vitória pro Criciúma. Então a oscilação que não teve no trabalho do Arthur Jorge, porque o trabalho do Arthur Jorge foi em alto nível desde o momento que ele chegou, apesar da derrota na estreia, tá acontecendo agora. Cabe ao Botafogo entender a fisiologia, cabe ao próprio Arthur Jorge entender mais as opções que tem para poder, por exemplo, no meio de semana, depois tem um clássico, continua sendo um calendário difícil para o Botafogo, mas voltar a desempenhar aquilo que a gente já tinha visto dessa equipe alvinegra. E aí a gente tem um Júnior Santos que saiu pro meu... Vene, pega o meu leque, Alex. Ele saiu de muleta. Dá pra você pegar teu telefone aí, ligar pro povo, ver como é que tá o Júnior Santos? É melhor ele descansar uma semaninha. Não, mas sábado ele tá de volta. Não, nada disso. Meu Alex, meu leque. Meu Deus, quando ele ficou assim, ó... Obrigada, Alex. Uma semaninha, Júnior Santos, tá muito cansado. Ô, Venê, aí mas ele... não é um absurdo tu pensar nisso. Claro que não. Uma semana Acho descansando. ótimo. Garoto, não se mete aqui que o negócio é Botafogo e Vasco. Mas olha só, se a ele gente tá brincando porque sábado é Botafogo e Vasco. Sexta eu sou sua pior inimiga. Tá rindo de quê, Lucas Pedrosa? Nada. Durante a semana o Botafogo pega quem? O Red Bull Bragantino O Red Bull Bragantino em casa. quarta-feira. Então, poupa Confronto nesse direto. jogo. Confronto direto. Você poupar nesse jogo e pegar o Vasco, você concorda? Porque em algum momento, se a gente está entendendo Não é questão poupar, tem que ver como é que tá ele está bem, né? Porque olha ele foi só. o jogador que mais atuou no Botafogo. Mas se a gente está 2024. entendendo que a parte física está pesando, e eu concordo com vocês, eu acho que pesou, e nesse jogo ficou claro isso, chega um determinado momento que o treinador ele precisa rodar o elenco. Em determinado momento, tal jogador, como o Júnior Santos, vai precisar ser poupado. E aí é a comissão técnica que precisa estudar e entender qual é a melhor estratégia. Poupar em que momento? Jogo em casa? Num clássico? É natural, isso faz parte. Olha só, segundo o Marcelo Neves, né, do Globoesporte.com, Fernando Diniz não é mais o treinador do Fluminense, confirmado também aqui pelo nosso querido Vene Casagrande. Calma aí, torcedor, que tem mais informação importante para eu passar para vocês. E como foi dito já, o Flamengo faz mais uma vítima aí. E agora no Maracanã. Fernando Diniz é oficialmente demitido do Fluminense após péssimos resultados nos últimos jogos. E o estopim foi contra o Flamengo, aonde o Fluminense não conseguiu reagir durante a partida. E já tem torcedor vascaíno aí cogitando o Fernando Diniz no Vasco. Será que esse casamento vai dar certo? Bom, com certeza, se o Diniz aceitar, ele será muito corajoso, porque ele está saindo de um time em que ele já conhecia, já tinha um trabalho de uma longa data aí, também estava na zona de rebaixamento, mas agora está pegando um outro time que está ali flertando com a zona de rebaixamento e também corre um sério risco de ser rebaixado. E a notícia principal que eu quero passar para vocês é que oficialmente aí a Prefeitura do Rio de Janeiro desapropriou o terreno do gasômetro da Caixa. E aqui tem uma fala do dirigente Marcos Braz: vai ser uma cidade. Dirigente detalha projeto de construção de estádio do Flamengo. Dirigente do Flamengo, Marcos Braz, ressaltou que o projeto do estádio próprio vai além de um local para sediar jogos de futebol. Cara, isso aqui vai ser incrível, porque o Flamengo ele não está projetando somente um estádio para eventos ou partidas. Ali vai gerar empregos, vai ser bom para o governo também, porque vai gerar mais imposto. Verdadeiramente será uma cidade. Agora eu vou ler aqui o que o Marcos Braz disse. Estava em cima do potencial construtivo que tem que ser transferido para outro lugar para viabilizar essa obra do estádio. Isso será feito. O Flamengo está muito forte na Câmara. Existe um entendimento que o projeto é muito bom para a cidade. Um projeto que dá empregos, cobre impostos. É um lugar em que está tendo uma transformação muito grande. O Flamengo está forte na Câmara, torcedor, por esse motivo. Não é somente um estádio para jogos de futebol. Isso aqui vai ser muito bom para a cidade também. E ele continua aqui, ó. Tenho certeza que com o estádio do Flamengo, na verdade, não vai ser um estádio do Flamengo. Para mim, vai ser a cidade do Flamengo, né? Porque você vai ter o estádio, um anexo com restaurantes, com diversos outros empreendimentos para possibilitar a vida desse local, não só em dia de jogos. Vai ter restaurante, museu. Vai ser um negócio ímpar para o Flamengo e para a cidade do Rio de Janeiro. Finalizou. Torcedor, eu estou muito empolgado com esse projeto do Flamengo, principalmente porque a nossa geração vai poder ter a oportunidade de ver o estádio próprio do Flamengo. E você, torcedor, está empolgado para ver esse estádio pronto? Quero deixar os créditos do vídeo aqui para SBT Esporte Rio. Se você curtiu esse conteúdo, deixa o seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.